Olá, obrigado por sua companhia. Eu sou o Juarez. E eu sou a Letícia. O tema de hoje é xamanismo, a primeira religião da Terra. Abordaremos a religião dos toltecas, os celtas, Carlos Castaneda e muito mais. Fique conosco. Este é um programa da Academia Ciência Estelar, em parceria com a TV J Brasil. A Academia Ciência Estelar é uma ONG de estudo da espiritualidade em todas as suas formas e origens. Nossa atuação é pela internet e primamos por não ter dogmas, doutrinas ou preconceitos em nossos estudos. O tema de hoje é xamanismo, a primeira religião da Terra. O xamanismo é a forma de contato, respeito e colaboração com os seres sutis da natureza, na manutenção da saúde, da paz e da evolução. As origens do xamanismo se perdem nas nuvens do passado, e essa forma de espiritualidade pode ser encontrada em todos os continentes do globo terrestre. No começo do século X, os toltecas desenvolveram uma grande civilização, onde hoje conhecemos como a região central do México. Os toltecas, os homens de conhecimento, tradicionalmente eram definidos como pessoas que alcançavam um nível refinado de iluminação espiritual, algo semelhante ao termo druida da cultura celta. Esse povo legou à humanidade da América o calendário, a escrita e o trabalho em metal. Se destacaram nos estudos dos astros, a ourivesaria, na metalurgia e na medicina. Os toltecas eram cultos e pacíficos, tinham a fama de serem nobres, corteses, respeitosos com seus semelhantes, suaves e atentos em seu trato pessoal, leais e sinceros. A mística de seus líderes era inigualável e o povo os tinha como representante dos deuses na face da terra. Uma importante divindade da religião tolteca era Quetzalcoatl, representado como uma serpente emplumada. Era adorado como deus, vindo do planeta Vênus, ou Senhor do Amanhecer. Este deus representava a divindade de sabedoria, cultura, filosofia, fertilidade, santidade e gentileza. Para eles, o xamã é um mero veículo que incentiva o praticante a buscar o espírito nos lugares sagrados. O caminho tolteca é a busca incessante de uma relação harmoniosa e de reciprocidade com tudo aquilo que nos rodeia. A grande mensagem dos herdeiros da tradição tolteca é: somos filhos do sol e nossa natureza é brilhar. Os toltecas nos deixaram uma grande e importante tradição xamã para a humanidade. A relação com os espíritos sutis da natureza sempre se mostrou determinante nas mais diversas culturas. O xamanismo pode ser encontrado também nas chamadas religiões animistas, na Europa, Ásia, África, nas Américas, inclusive nos polos. O conceito central do xamanismo, a despeito de diferenças de nomes e formas, é unânime em todo o globo terrestre, cuja história se perde nas brumas do passado. Podemos relacionar o xamanismo com tradições europeias como o druidismo, do qual vieram a antiga e tradicional bruxaria e também a atual Wicca e a Asatru. Na Ásia, o shintoísmo e o taoísmo, apesar de parecerem muito diferentes do xamanismo, também enaltecem a natureza e os espíritos, ou verdades por ela veiculados, bem como a busca de nos harmonizarmos com eles. A religião africana é evidentemente xamânica, pois os orixás do candomblé nada mais são do que devas da natureza. Eles nos ensinam principalmente o retorno à harmonia com a natureza e o que para nós significa paz e saúde. A Umbanda brasileira e religiões indígenas das Américas, tanto do norte quanto do sul e central, são eminentemente xamânicas, de relação com as forças conscientes da natureza.
nossos irmãos mais antigos ensinaram que esses seres sutis chegaram aqui em nosso planeta muito antes dos seres humanos. E apesar de sempre buscarem nos ajudar, a humanidade é cruel e insensível com eles na forma de natureza. Assim como os toltecas cultuavam Vênus como Quetzalcoatl e os egípcios como Ísis, na astrologia, essa deusa é responsável pela criação e manutenção da natureza, da vida material, da paz e também da saúde. Vamos a um breve intervalo. Fique conosco, voltamos já. Programa O Prato do Dia. Apresentação: Lucila Costa Silva. Todo domingo, às 14h. Vem estudar espiritualidade conosco. Visite o nosso site e filie-se. Toda semana você receberá em seu e-mail uma apostila para estudar. Cada apostila tem uma síntese da vida e pensamento de algum mestre da espiritualidade, de uma religião, de uma escola esotérica, uma aula sobre astrologia, um artigo opinativo, um texto para ensinar esoterismo das crianças e uma prática esotérica. Além disso, a contribuição mensal é acessível a todos. E sendo afiliado, você terá 30% de desconto em todos os nossos serviços e eventos, como cursos virtuais, mapa astral, vivências e muito mais. Todas as práticas espirituais mais antigas reverenciam a natureza e suas forças, como promotoras da vida e da harmonia, fonte de vida e saúde, evolução e alegria. O culto à natureza é o culto pagão. O termo pagão significa simplesmente pessoa do campo, aquele que acredita na sacralidade da natureza. Toda a vida manifesta aqui nesse planeta faz parte e compõe a natureza, que é então a Grande Mãe. A natureza e as questões sobre respeito à vida, acima de qualquer coisa, é o ideal de um druida. Sendo curandeiros, possuíam o papel de curar a si mesmos, a comunidade e a natureza. Como os maiores sábios e seres dotados de dons especiais, os druidas eram conselheiros de reis, sacerdotes e das tribos celtas. Praticamente tudo que é sabido sobre os druidas foi relatado por historiadores gregos e romanos, que tiveram contatos com os celtas nos séculos que antecederam o cristianismo. Esses historiadores descrevem os druidas como os poderosos sacerdotes dos povos celtas, sábios e juristas, poetas, curandeiros, contadores de mitos e lendas, místicos e conselheiros. No mito do rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda, Merlin era um druida. O famoso romance Brumas de Avalon reconta a história mística entre Morgana, a rainha das fadas e do mundo da natureza, e o rei Arthur, representante da humanidade dividida entre a cristandade e a tradição celta. Ao contrário de religiões que têm como base textos sagrados dogmáticos, o druidismo não fica limitado a escrituras ou leis. Hoje é um modo de vida que significa a capacidade de satisfazer os anseios de quem segue este caminho, o qual a natureza é a base da inspiração. Um druida segue as estações do ano, o ciclo da natureza. Um druida não segue regras como as religiões, pois tudo é baseado na natureza. Seus rituais não são escritos, mas sentidos do fundo da alma e conectado ao universo. O druidismo é a forma de amor e contato com a primeira criação divina, a natureza. Druida significa aquele que tem a sabedoria do carvalho. Seus templos eram as clareiras, nos bosques sagrados, e a sua inspiração era a beleza do universo.
Os primeiros celtas não construíam templos para a adoração de seus deuses, mas mantinham altares em bosques dedicados a serem locais de adoração. Consideravam sagrados os animais e a eles jamais comiam. Assim como cultuavam os ciclos da natureza, que sempre se renova, a crença da vida após a morte era uma parte central de sua religião e visão de mundo. As festas religiosas dos celtas eram baseadas nos solstícios e equinócios, nas passagens das estações climáticas do ano. Desta forma, comemorarmos o Dia dos Mortos, o Natal e até mesmo a Páscoa é realizarmos celebrações muito antigas em nosso planeta, muito anteriores ao catolicismo e ao protestantismo. Para o shintoísmo, termo que significa caminho dos deuses, objetos naturais, espírito das montanhas, rios, relâmpago, vento, árvores e animais são a fonte da vida. São eles que revelam a verdade para as pessoas e as guiam. Esta filosofia de vida e muitas outras consideram que toda a natureza é sagrada e como a humanidade descende do divino. Assim, tudo está interligado, tendo como origem comum o ancestral sagrado. Os povos antigos, em seus cultos à natureza, honravam os 4 elementos da criação, conhecidos como os elementais, os gnomos, salamandras, ondinas e as fadas. Vamos a um breve intervalo. Fique conosco. As verdades eternas sempre vieram das estrelas. Assista ao programa Ciência Estelar, toda quinta, às 9h10 da noite, com reprises no domingo, às 14h10 e também na segunda-feira, à meia-noite. A espiritualidade sem dogmas, doutrinas ou preconceitos. Dia 14 desse mês de outubro de 2014, às 20 horas, assista à palestra O Amor em suas 4 formas, astrológicas e gregas. A palestra será em nossa sala virtual. Você só precisa enviar um e-mail para nós, solicitando o link e a senha. Essa palestra é grátis, então não deixe para depois. Garanta sua participação, a palestra será ao vivo. A gente aí também, Curso de Anjos, módulo 1, dia 20, 22 e 24, segunda, quarta e sexta, às 20 horas. Ou você também pode participar do curso de Anjos no dia 26 de outubro, que é um sábado, a partir das 8 até as 16 horas. Nos escreva solicitando mais informações. contato@cienciaestelar.org.br. Carlos Castanheda foi um escritor e antropólogo que ficou conhecido após a publicação, em 1968, de sua dissertação de mestrado, lançada na forma de livro no Brasil, como A Erva do Diabo. Toda sua obra consiste em 11 livros autobiográficos nos quais relata experiências decorrentes de sua associação com o tolteca, conhecido como Dom Juan Matus. Dom Juan era um velho índio Yaqui de Sonora, no México, de 70 e poucos anos, conhecido como brujo, curandeiro ou feiticeiro. Carlos Castaneda era um estudante de antropologia do curso de pós-graduação que estava reunindo informações sobre ervas medicinais utilizadas pelos índios. Ele veio a descobrir que Dom Juan era um feiticeiro de linhagem tolteca, um diableiro, tornando-se seu discípulo. Todos os seus livros são um aprendizado sobre o mundo xamânico da realidade física, além dos olhos, e a realidade espiritual. Em seus livros, Castaneda aborda diversos assuntos, como caminhos do homem, sonhos lúcidos, portais espirituais, mudanças de forma, superações do ego e caminhos de um guerreiro, rituais com plantas e seus elementais guardiões. Ele escreveu
Para mim, o mundo é assombroso, porque é estupendo, assustador, misterioso, insondável. Meu interesse é convencer você a tomar consciência de que está aqui, nesse mundo maravilhoso, neste deserto maravilhoso, nesse tempo maravilhoso. Castaneda descobre que tinha o poder de um nagual, poder espiritual, mas no dia a dia ele era um homem comum, deixando-se levar pela incredulidade do mundo moderno e das pessoas à sua volta. Durante 30 anos, o antropólogo Carlos Castaneda estudou a cultura e os diferentes sistemas de cognição dos xamãs do México antigo. Sua obra percorreu as impressões dos antigos pajés acerca do universo, o poder da espiritualidade indígena e a expansão da consciência e dos sentidos. Castaneda influenciou um número expressivo de pensadores de vanguarda, inclusive físicos, biólogos e psicólogos, que por sua vez ajudaram a mudar várias áreas do conhecimento humano. No volume 2 de Isis Sem Véu, de Helena Blavatsky, ela mostra as raízes universais da sabedoria mexicana pré-colonial e do nagualismo. Blavatsky escreve a identidade perfeita dos ritos, das cerimônias e das tradições, e mesmo dos nomes das divindades entre os mexicanos e os babilônios e os egípcios antigos é uma prova suficiente de que a América foi povoada por uma colônia que abriu caminho através do Atlântico. Castaneda é o nome mais conhecido de uma universalidade de xamãs que não fazem questão de aparecer à luz da vaidade, das honrarias e da mídia. Agradecemos a sua audiência. Na semana que vem, o tema abordado será a manifestação de Deus como natureza.